nome é Bia Barbosa, eu sou jornalista, integro a coordenação do Intervozes, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com políticas públicas sobre comunicação e com direito à liberdade de expressão e que fez essa parceria com a Escola do Ministério Público para a gente discutir esses assuntos aqui com vocês. Então, dando continuidade ao tema das violações de direitos humanos na programação da televisão, nessa aula a gente vai discutir como que outros países têm enfrentado essa questão do ponto de vista de regulação do setor do audiovisual e da radiodifusão e do ponto de vista das políticas públicas. Queria trazer para vocês primeiro um exemplo da França, onde existe um órgão regulador independente, né, do governo, desvinculado do executivo, que se chama Conselho Superior de Audiovisual. Na França, o modelo de regulação da radiodifusão é um modelo corregulatório, ou seja, há obrigações previstas em lei, previstas em normas emitidas pelo CSA, por esse Conselho Superior do Audiovisual, e há também normas desenvolvidas no sistema de autorregulação pelas próprias emissoras e produtores de conteúdo audiovisual, como códigos de ética, comitês de telespectadores que trabalham com essas questões, e o conjunto dessas normas todas é fiscalizado, tem a sua implementação fiscalizada pelo CSA no dia a dia. Uma primeira diferença importante que a gente vê em relação ao Conselho Superior do Audiovisual na França, em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, é que o CSA monitora todo o conteúdo da televisão aberta francesa, ou seja, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o conteúdo que está sendo veiculado está sendo monitorado pelo CSA, pelos técnicos do CSA, para verificar se essas normas de autorregulação e de regulação estatal estão sendo respeitadas. Essas normas de regulação estatal estão previstas em leis e em resoluções do CSA e constam das chamadas convenções que são assinadas anualmente por cada um dos canais de televisão com o órgão regulador. Essas convenções trazem algumas cláusulas, e eu queria trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor do que a gente está falando. Uma delas, por exemplo, é a obrigação de que o conteúdo que é veiculado na televisão respeite a dignidade humana, ou seja, a difusão de cenas de pessoas em situação humilhante, degradante, a evocação do sofrimento humano, o não respeito aos mortos, tudo isso não pode ser veiculado na televisão francesa. Outra questão importante que é trazida nessas cláusulas é o dever dessas emissoras lutarem contra a discriminação. Então, seja a discriminação de raça, de gênero, a questão de nacionalidade e de religião, que a gente sabe que na Europa tem um componente muito forte, ou seja, há uma obrigação prevista em lei de que as emissoras, no conteúdo que elas vão veicular, haja uma orientação e um princípio de luta contra as discriminações. Em relação ao tratamento das questões jurídicas, quando a gente fala de presunção de inocência, de exibição da imagem de adolescentes ou crianças em conflito com a lei, em relação à pluralidade de visões em casos que ainda estão em julgamento, também há uma orientação nas convenções que as emissoras precisam respeitar. Sobre respeito à vida privada, ou seja, conteúdos injuriosos que violam as informações privadas de quem está sendo retratado, a questão da calúnia e da difamação, tudo isso também há uma previsão normativa na França para que esses conteúdos não sejam veiculados. Por fim, uma questão que aqui no Brasil a gente discute muito pouco, que está prevista nas convenções da França, é a questão da veracidade e da independência da informação. Aqui no Brasil há uma polêmica muito grande quando a gente fala sobre discutir a regulação do conteúdo jornalístico, e é algo que está fora dos padrões normativos brasileiros, mas na Europa, na França, um país que é considerado democrático, há sim a previsão das emissoras respeitarem a veracidade e a independência da informação jornalística que elas colocam no ar. A França, para garantir que esses princípios e essas normas sejam executadas, tem uma série de mecanismos que são adotados e utilizados por esse Conselho Superior do Audiovisual em relação às obrigações das emissoras. Um deles é chamado de maîtrise de l'antenne. O que quer dizer isso? Quer dizer, em português, gestão do sinal que está sendo transmitido. Isso quer dizer que se um convidado, por exemplo, de um programa ao vivo, viola algum desses princípios que a gente detalhou antes, o apresentador do programa tem uma obrigação de fazer uma correção imediatamente após esse convidado cometer essa violação. Ou seja, não basta somente os trabalhadores, as equipes, os apresentadores
dos programas terem a obrigação de responder a esses princípios, mas também os convidados e as pessoas que aparecem nessa programação em geral. E a emissora, ela é corresponsável por esses convidados que ela leva. Se alguém, então, ao emitir a sua opinião, violar, por exemplo, a dignidade humana, cabe ao apresentador daquele programa fazer a correção imediatamente em relação a isso e defender o princípio que está previsto na convenção assinada por aquela emissora. Outra característica bastante interessante da regulação na França é que todos os canais de comunicação pública na televisão aberta têm a figura do ombudsman. Aqui no Brasil são raros os veículos impressos que têm ombudsman, né? E lá na França todos os canais públicos de televisão têm um ombudsman, são obrigados a ter a figura do ombudsman com um programa semanal para discutir com a sociedade as críticas que aquele canal, que aquele programa, que aquela emissora recebeu ao longo da semana. Outro aspecto importante da regulação que é feita na França pelo CSA é que ele é uma regulação dinâmica. Apesar desses princípios estarem todos previstos em lei, o Conselho Superior do Audiovisual ele tem a possibilidade de de adotar novas resoluções, de emitir novos pareceres de acordo com a dinâmica da programação das emissoras de televisão. Isso aconteceu, por exemplo, nos últimos anos, quando houve um crescimento muito grande, não só na França, mas no mundo todo, dos chamados reality shows, né? E assim como aqui no Brasil, lá na França também houve uma série de problemas do ponto de vista da violação da dignidade humana, do desrespeito à privacidade, questões sobre injúria, calúnia e difamação que foram veiculadas. Então, o Conselho Superior de Audiovisual, percebendo essa tendência e recebendo uma série de críticas da própria sociedade francesa sobre esse assunto, organizou uma série de audiências públicas em todo o país, né, audiências que foram itinerantes e viajaram todas as províncias da França, ouviu a população sobre essas questões e emitiu, no ano de 2013, uma resolução específica para as emissoras e para os participantes dos chamados reality shows, com novas obrigações do que teria que ser cumprido a partir do ponto de vista da deontologia da informação. Outra diferença importante que vale a gente destacar em relação ao que existe na França e ao que existe no Brasil é que há um esforço do Conselho Superior do Audiovisual de informar para a sociedade quais são os direitos que ela tem em relação à televisão e como que ela pode denunciar, né? Na página do Conselho há informações em relação a isso, e há uma série de sanções gradativas que as emissoras que as emissoras podem estar sujeitas a depender da gravidade da violação que elas praticarem. Por exemplo, as emissoras podem começar recebendo uma notificação, elas podem ser obrigadas a veicular um comunicado do CSA no ar, elas podem sofrer multas, elas podem ter uma suspensão da sua publicidade até chegar a uma suspensão da outorga. E as multas, ao contrário aqui do Brasil, como a gente também falou num vídeo anterior, elas são de fato dissuasivas, né? Na França, a previsão é de que a multa seja de até 3% de toda a arrecadação da emissora naquele ano. E em casos de reincidência, isso pode chegar a 5%. Nos anos 90 teve um caso que ficou muito conhecido em relação à TF1, que é a principal emissora comercial de televisão na França, que ela teve que pagar uma multa de mais de 4,5 milhões de euros por descumprir uma das normas em relação à regulação de conteúdo na França. Então isso mostra que essa é uma questão que é tratada de uma maneira muito séria, não só pelo Estado francês, mas principalmente por esse órgão regulador independente. E todas essas sanções que são feitas são publicizadas para a população francesa em relatórios anuais que o CSA emite sobre a emissora, fazendo recomendações e apontando também onde houve falhas. Então é um sistema que a gente entende que tem uma complexidade bastante desenvolvida, mas que funciona e que tem uma dinâmica para que permita se adaptar também às mudanças que estão acontecendo do ponto de vista da evolução da programação da televisão. Um segundo exemplo que eu queria trazer para vocês, e a gente termina com ele, é sobre como funciona a regulação no Reino Unido, né, na Inglaterra. Lá, o órgão que faz essa regulação também é um órgão independente, que se chama Ofcom, Office of Communications. E esse órgão, além de fazer a regulação da radiodifusão, ele é um órgão que também faz a regulação do setor de telecomunicações e de internet, é um órgão relacionado à agenda da convergência tecnológica já
que a Inglaterra criou já a partir da fusão de outros órgãos que tratavam desse assunto já há algumas décadas. Também, assim como na França, é um sistema de corregulação, ou seja, há obrigações estabelecidas pelo Estado e há mecanismos de autorregulação desenvolvidos pelas emissoras. Mas o Reino Unido, diferentemente da França, ele entende que para sancionar uma emissora é preciso considerar alguns aspectos na veiculação desse conteúdo. É preciso considerar, por exemplo, o contexto em que esse conteúdo foi veiculado, o grau de ofensa ou dano que foi efetivamente causado na veiculação desse conteúdo, a composição da audiência, ou seja, quem assiste aqueles programas para definir se foi um público que se sentiu de fato ofendido ou não, e inclusive qual é a expectativa do público em relação àquele determinado conteúdo. Porque, vamos dar um exemplo, se a gente vai de fato assistir um programa que trate por exemplo, de questões policiais, já há uma certa expectativa de que possa haver um determinado grau de violência maior em relação a isso. Então, o Ofcom considera esse tipo de expectativa antes de sancionar ou não uma emissora pelo fato dela ter violado ou não algum direito na exibição do conteúdo. Mas isso não quer dizer que não haja uma série de obrigações, e elas existem. E elas estão previstas no Código de Radiodifusão, que é um extenso documento que produzido, emitido pelo órgão regulador, ou seja, na Inglaterra, diferentemente da França. O Código de Radiodifusão não é uma lei, ele é uma norma do órgão regulador, que é atualizado também de maneira periódica, sempre a partir de consultas que são feitas com a sociedade e com o setor empresarial, de maneira que ele responda a essa dinâmica que os meios de comunicação também requerem em relação a isso. Uma parte significativa dessas normas que estão previstas no Código de Radiodifusão também estão descritas no contrato de outorga que as emissoras assinam com o Ofcom no momento de renovarem ou de obterem as suas licenças. Esse contrato de outorga, em alguns casos, chega a ter mais de 40 páginas detalhando quais são todas as obrigações que essas emissoras têm. Em relação a como funciona no dia a dia o trabalho do Ofcom, lá no Reino Unido, assim como aqui no Brasil, eles só funcionam mediante uma provocação da sociedade. Ou seja, diferente da França, como a gente acabou de explicar, em que há o monitoramento de todo o conteúdo que é veiculado na televisão, lá o órgão age mediante reclamação da população. Mas aí tem uma diferença muito significativa em relação ao que acontece aqui no Brasil. Porque lá na Inglaterra, os telespectadores são incentivados a conhecerem os seus direitos em relação aos conteúdos que são veiculados na televisão. Há uma página toda detalhada dentro do site do Ofcom explicando como que as pessoas podem reclamar dos programas, quais são os direitos que elas têm em relação aos programas. Há inclusive uma informação no site de que o Ofcom pode mandar esse guia para os telespectadores por correio para casa das pessoas, de quem quiser na Inglaterra, para elas terem esse material em casa e poderem assistir televisão de uma maneira crítica e bem informada. E a partir disso, o Ofcom, quando ele recebe essas reclamações da sociedade, ele age de maneira bastante célere e todas as semanas é produzida uma lista com os 10 programas que receberam o maior número de reclamação e como que o Ofcom está tratando cada uma dessas questões. O resultado dessa análise que é feita pelos técnicos do órgão regulador, ele também é veiculado num boletim semanal do órgão, ou seja, a adoção de uma prática que a gente chama no nome em inglês de name and shaming, ou seja, você nomeia e você constrange a partir da divulgação, da ampla divulgação que o Ofcom faz desses casos de violação. Muitas vezes, às vezes nem é preciso que o órgão regulador chegue a sancionar, a multar ou a suspender um determinado conteúdo. O simples fato desse caso ter uma ampla divulgação para a sociedade britânica faz com que a emissora mude o seu comportamento e deixe de veicular esses conteúdos que são considerados violadores de direitos humanos. Caso isso não aconteça, há sim uma série de sanções previstas, que assim como no caso francês, elas também podem partir de você ter que veicular um comunicado do órgão regulador na programação daquela emissora, multa, suspensão da outorga ou redução do tempo daquela licença. E a multa também na Inglaterra é bastante dissuasiva. Ela tem um teto de 250 mil libras
ou então 5% da receita anual da emissora. E aí o que vale não é o menor valor, é o que vale é o maior valor, ou seja, se a emissora é uma grande emissora e que tem uma arrecadação muito maior, ela pode ser multada em até 5% do valor da sua arrecadação, a depender da violação que ela praticou. Por exemplo, conteúdos incitando crimes, né, que é algo que a gente vê com bastante frequência aqui na programação da televisão brasileira, são passíveis de resultar numa suspensão definitiva da outorga. E a gente não vê, né, ninguém falando e não se acha que a Inglaterra é um país em que a liberdade de expressão e que a liberdade de imprensa não são respeitadas. A gente sabe sim que são, mas que essa liberdade de expressão precisa estar em equilíbrio também com respeito a outros direitos fundamentais. Por fim, ainda reforçando a diferença que existe em relação ao Brasil e no fato do Ofcom trabalhar apenas com denúncias, o próprio órgão regulador inglês faz pesquisas periódicas para mostrar o quanto que a população britânica está apropriada dos seus direitos em relação à televisão. E a última pesquisa que eles realizaram mostrou que 85% dos ingleses sabem que os programas de televisão são regulados. E desses que sabem que os programas são regulados, mais de um terço sabe que a regulação é feita especificamente pelo Ofcom. Ou seja, faz muita diferença você ter uma população que é informada dos seus direitos e que sabe como ela pode fazer as denúncias em relação às violações de direitos humanos na programação, e aí você deixar para essa população provocar o órgão regulador. Algo muito distante do que a gente tem aqui no Brasil, em que a população não sabe como é que esse sistema funciona, não sabe para quem ela pode fazer essa denúncia, e quando ela faz essa denúncia, ela vê resultados concretos quase incipientes em relação à expectativa diante do grau e da persistência e de quão sistemáticas são as violações aqui no Brasil. Então a gente trouxe esses exemplos para vocês entenderem também que quando a gente fala da questão da regulação de conteúdo no Brasil, é fundamental a gente entender que essa é uma prática que está baseada nos princípios internacionais de proteção da liberdade de expressão, que ela não é violadora da liberdade de expressão nem da liberdade de imprensa, mas que sim, democracias mais consolidadas do que a brasileira nos permitem, e adotam esse tipo de regulação, nos permitem dizer que a gente precisa avançar muito aqui no Brasil em relação a isso, tanto do ponto de vista normativo como regulatório, né? A gente não tem um órgão independente de regulação aqui no Brasil que precisaria atuar nesses casos, e aí os exemplos da França e da Inglaterra são algo que a gente não tem que trazer de maneira automatizada para o Brasil, mas são, sem dúvida nenhuma, algumas inspirações do que a gente poderia implementar por aqui.